ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida, convida, convida. E aí, galera? Vamos malhar? Vamos levantar um peso? Fortalecer esses músculos? O que você acha? Pra mim, já viu que não dá, né? Eu não sou desses. Mas eu sei que muita gente é. Eu sei que a educação física que nós não temos, isso não é apenas uma profissão. A educação física é algo que nos falta, na verdade. A gente precisa se educar em todas as disciplinas, inclusive com o nosso corpo. E para falar disso, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é profissional de educação física, formado desde 2003 e há mais de 15 anos atuou em projetos sociais voltados para a educação física. Eu estou aqui com... Você é dono de uma academia de CrossFit, correto? Isso, dono de um box de CrossFit. Meu querido Diogo Barreto, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Adorei sua abertura, falando sobre educar o corpo. Então, a educação física, ela é basicamente isso, né? Engloba muitas coisas, mas é uma matéria, a gente falando de escola, muito importante, né? Então, educar o corpo, educar as pessoas através do movimento é algo que muitas pessoas não valorizam, mas tem uma importância pessoal e para a sociedade que a gente, às vezes, nem se dá conta. É verdade. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, como é que você se viu, se encontrou nesse universo da educação física, da academia, enfim. Então, André, eu sempre tive uma infância, adolescência voltada para o esporte, né? Então, sempre fui incentivado, né, pelos meus pais, pela minha mãe, a praticar esporte. Então, natação, futsal, acho que a própria infância na rua, né, te traz prática esportiva, né, através de brincar na rua é educação física. Então, eu vivi nisso, eu cresci nisso, minha adolescência foi nisso. Então, sempre em 2 esportes específicos, natação e futsal, quase cheguei a competir nos 2, bem ainda de forma amadora, né? Mas isso foi me levando a gostar de esporte, né? Então, quando me vi ali no final do hoje ensino médio, falei, cara, eu quero isso, né? Tive alguns incentivadores, né? Então, tive uma tia minha, que foi minha professora no ensino médio, que eu falei, cara, eu quero dar aula, igual ela dá. Né? Então, eu falei, eu quero isso. E aí, lá no meu 2º, 3º ano, onde dentro do colégio que eu estudava, teve uma Olimpíada, e o final dessas Olimpíadas foi dentro da universidade que eu estudei. Então, eu fui lá conhecer o campus, né? A gente foi lá, teve uma semana inteira de jogos. E aí eu falei, cara, o que é a faculdade de educação física? Pessoal, aí, pô, é campo, piscina, é quadra, é aquela tudo. E aí eu falei, cara, eu não tenho mais dúvida. Se eu tinha alguma, ali acabou. E aí, no ano seguinte, né, no ano de 2000, foi quando eu ingressei lá e desde então a gente está fazendo aquilo que a gente ama fazer. O amor pela educação física não vem só da formatura, vem bem antes, pelo que eu entendi. Vem antes. Na verdade, é o amor pelo esporte, em primeiro lugar, né? E depois aquilo que o esporte fez por mim, né? Fez para mim, e depois aquilo que hoje ele faz através de mim. Você vai contar mais disso aí. Preto periférico com diversos traumas. Mesmo assim, nasce um novo poeta. André Felipe Alves representa uma grande parcela da sociedade do Rio de Janeiro e está lançando seu primeiro livro, Descobertas de Mim Mesmo, um livro de poesia que retrata um pouco da vida de um preto periférico que descobriu ser portador do autismo e fez disso trampolim para a conclusão desta linda obra. Adquira o seu livro e compartilhe este vídeo. A oportunidade de valorizar o que é nosso está aqui. Bom, lembrando para você que está nos assistindo, nós estamos aqui com... Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Vanilson, visitando, né? Está só visitando, não está mais com os nomes nos créditos, mas hoje vai entrar porque está aqui presente, faz parte. Produziu junto. Nós temos aqui também a nossa testemunha ocular que está aqui do meu lado, né? Que fará perguntas, vai interromper à vontade. Dá um oi para a galera aí. Oi, galera. E você falou, Diogo, você tocou no assunto de uma forma tão linda que me chamou a atenção. Você falou do brincar na rua, né? Isso eu não vejo mais hoje. Eu, pelo menos, da onde sou, não vejo mais isso.
Eu queria que você falasse sobre isso, sobre se há uma preocupação dentro das questões da educação física, do corpo mesmo, do cuidado com o corpo, se essa parte da infância faz falta a um adulto do futuro, né? Se a criança que não corre hoje no brinca de pique, tá? Pique esconde, pique bandeira, polícia e ladrão e toda essa coisa aí, outras brincadeiras, garrafão, que é uma coisa dos mais antigos, né? Se hoje essa criança não tem isso, como fica, na tua visão? Eu não sei se a pergunta que eu estou fazendo cabe a você, mas Cabe. Como fica o corpo dessa criança quando ele chegar na fase do jovem e adulto e assim por diante? Diretamente, André, isso aí tem a ligação direta. Assim, hoje eu trabalho com adultos, né? Hoje eu trabalho com adolescentes e adultos, mas em sua grande maioria com adultos. Mas a minha, acho que quase formação inteira aí, eu trabalhei muito com criança também. E tentando resumir um pouco, mas entrando um pouco nesse assunto que é muito importante. Uma criança que não gosta de esporte vai ser um adulto sedentário. Tá? Então, assim, uma criança que não gosta de praticar esporte, provavelmente, em sua grande maioria, será um adulto que não vai gostar de esporte. Então, a grande questão está como que o esporte é apresentado para essa criança. Né? Então, a gente tem várias maneiras de apresentar o esporte para a criança. Hoje, como você falou, é muito difícil hoje ver criança brincando na rua. Né? Então, hoje, eu moro perto, eu fui criado em Rocha Miranda praticamente minha vida inteira. Subúrbio, rua, jogar bola, pique bandeirinha, tudo isso que você falou, todas essas brincadeiras. Então, muitas crianças da nossa época foram apresentadas ao esporte dessa maneira. Uma segunda maneira de apresentar o esporte para a criança é dentro da escola. E eu acho que aí a gente tem uma grande falha. Né? Então, a maneira que a gente apresenta o esporte para a criança na escola, ao meu ver, ainda é muito, muito falho. Muito falho por várias questões. Né? Então, se eu apresento o esporte para uma criança dentro da escola, que o esporte ele é seletivo, que o esporte é só o melhor que vence, que o esporte onde a criança que é gordinha não pode brincar, onde onde as meninas não podem jogar. Se eu apresento isso, eu tenho uma ação direta com esse adulto lá na frente. Entendeu? Então, assim, quando eu democratizo o esporte, então eu faço todo mundo participar e faço com que o esporte seja uma grande brincadeira, porque eu não preciso apresentar o esporte competitivo para uma criança de 6, 7 anos. É verdade. Isso ela vai descobrir lá na frente se ela se interessar por esporte. É um processo natural, né, o esporte competitivo. O esporte competitivo hoje, dentro da nossa sociedade, ele vai pegar ali 10, 15%, se não for menos. A grande parte é esporte de participação, é esporte por aventura, é esporte por brincar, é brincadeira. Então, eu acho que quando a gente apresenta o esporte para as crianças de forma correta, se essa criança gostar de esporte, como eu falei aqui, cara, eu amo esporte. Mas por quê? Porque na minha infância eu fui incentivado a isso. Porque eu tive bons professores. E aí eu coloco a minha classe também nisso. Porque se eu não tenho bons profissionais para apresentar da forma correta para as crianças o esporte, não tem como. Eles não vão gostar de esporte lá na frente. Se a criança... Eu pego um exemplo básico. Se eu tenho uma criança que na rua, a rua pode ser seletiva, né? Hoje em dia, na nossa época, não existia o bullying, né? A brincadeira era solta, né? Hoje em dia as coisas são um pouco mais diferentes. Mas se essa criança, de repente, na rua, ela não participasse de nenhuma brincadeira, qual outro espaço que ela teria para participar? Dentro da escola. E se o professor que está lá não faz com que ela participe, quando que ela vai fazer esporte? Entendeu? Então, assim, acaba você excluindo as crianças desse espaço, né? Então, se ela já é excluída em algum lugar e aonde ela tem que ser incluída, ela também é excluída, quando ela na adolescência ou quando na fase adulta ela vai pensar em fazer esporte? Se ela, consequentemente, vai lembrar da infância. Fala, cara, o esporte não é para mim. Esporte não é para mim porque eu sou gordinho, porque eu sou isso, porque ninguém me quer, porque eu sou, de repente, não sou como todo mundo, ou eu sou mais introvertido, ou eu não sou como todo mundo ou eu sou menina e nunca participei de nada. Enfim, tem vários N motivos, né, para que a criança não participe. Mas o profissional de educação física tem papel fundamental nisso. Você me descreveu, tá? Em vários aspectos.
Eu não praticava esporte porque eu não podia. Tive problema respiratório, problema nos ossos, uma série de questões. E aí era, de fato, o excluído por conta disso também, né, e outras questões. E na escola, realmente, faltou isso aí. Faltou esse olhar. Depois que a gente cresce, a gente analisa algumas coisas, a gente percebe. Dava para fazer. Dava para fazer. E eu me vi aí. Ainda trazendo esse lado aí da criança, quando eu falo de criança, eu fico feliz. É a raiz, né? O começo de tudo. Quando a gente dá esperança para elas ou acaba com a vida delas. É isso. Quando é, na sua opinião, quando é que o esporte, né, deixa de ser brincadeira? Você falou que tem a fase da brincadeira, que é justamente onde a gente aprende na rua, os colegas, e a gente entende como brincadeira, e chega o momento da disputa, da competição, do realmente correr atrás de ser o melhor, que tem o seu lado sadio também. Quando é que vira essa chave na nossa vida? Qual é a fase ideal? Existe uma fase ideal? Existe crianças que já nascem com esse ímpeto de disputar, de competir, de estar sempre querendo ganhar. Na verdade, André, assim, existe uma fase, né, onde, como você falou, essa chave ela vira, né? Na verdade, a questão competitiva, eu acredito que isso é algo muito pessoal. Eu acredito que isso vem um pouco na gente, mas isso também vem muito da nossa criação, né? Um ambiente onde a gente cresce, familiar, né? Um ambiente onde a gente está ali inserido. Isso pode aguçar um pouquinho mais esse lado competitivo ou não, ou ficar algo natural. Quando a criança está no meio esportivo, né, ela vai viver várias fases ali. E aí existem algumas teorias, né, então, alguns artigos que falam sobre essa fase competitiva, que geralmente ela começa depois dos 12 anos. Né? Então, onde a gente fala que a chapa fica mais quente, a coisa fica mais séria, né? E eu acho que nessa fase, né, até os 12, a criança tem que experimentar tudo que é esporte. Tudo que é esporte. O que ela puder fazer, ela tem que fazer. O que ela quiser fazer, ela tem que fazer. Então, eu quero hoje jogar bola. Cara, vai. Daqui a 2 meses, eu não quero mais jogar bola, eu quero jogar vôlei. Vai. Eu quero jogar peteca. Vai. Eu quero fazer natação. Vai. Quero fazer capoeira. Vai. Vai. Eu quero fazer balé. Vai. Por quê? Porque a gente tem que proporcionar à criança todas as experiências possíveis. E ela tem que encontrar dentro dos esportes alguma experiência positiva. Então, se ela tem uma experiência positiva, voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né? Se ela tem uma experiência positiva em algum esporte que ela se identificar, que ela gostar, provavelmente ela vai dar seguimento naquilo. E quando chega nessa fase aí dos 12, 11, 12, é onde o profissional que vai estar lidando com ela vai ter um olhar diferente, um olhar mais técnico. Fala assim, cara, não, aquele garoto ali, o André, cara, ele está se destacando. Eu acho que ele pode sair da questão participativa de o esporte como algo prazeroso que vai continuar sendo, mas para dar um passo a mais ali. Porque o esporte competitivo, ele te exige um pouco mais, né? Não é só a questão da brincadeira mais, né? Ele continua sendo uma brincadeira, mas com uma responsabilidade maior. Sim. E eu não posso jogar uma responsabilidade maior numa criança de 8 anos, nem numa criança de 9 anos. Claro. Então a gente entende até pelo próprio desenvolvimento natural da criança em relação à maturidade dela, que com 12 anos ela está começando a entrar naquela fase ali de pré-adolescência, que ela consegue mensurar um pouquinho aquilo que ela quer, né? Por mais que ainda tenha oscilações nessa fase de adolescência, mas que ela já consegue dar conta de um pouquinho mais de pressão psicológica que acontece na fase competitiva também, de um treino um pouquinho mais forte, o corpo dela já está mais preparado para isso. Sim. O que acontece muito também, a gente não pode negar, é que, Diogo, isso é regra? Não. Existe especificidade hoje para criança de 8, 9 anos. Então, hoje tem criança de 8, 9, 10 anos treinando um volume de treino que não se deveria para a idade. Isso acontece. Igual a gente grande, né? Isso acontece em qualquer esporte. Isso acontece em praticamente todos os esportes. É o ideal? Não, não é o ideal. Isso por quê? Porque você tem que... Eu falo porque eu nunca trabalhei com esporte competitivo, assim, chegando até a ponta lá. Mas eu já tenho muitos amigos na área que trabalham. Então, o professor hoje que trabalha, o técnico hoje que trabalha, ele tem que ter um resultado.
Se ele tem que ter um resultado, ele vai cobrar esse resultado da criança. Então ele vai exigir da criança aquilo que ele pode fazer de melhor, mas às vezes aquilo que ele pode fazer de melhor não está nem na idade de fazer o melhor ainda, sabe? Então, mas é geralmente nessa fase aí dos 12 anos que a chave vira para a competição. Isso é importante, você falou. Explica pra gente Perdão. Explica pra gente o porquê disso, o porquê dessa gana desse técnico. Onde é que a gente está entrando aí em algo que era algo lúdico e se torna competição porque há um interesse, porque há interesse na vitória, porque há, sei lá, geração de emprego, não sei, não faço parte. Por que existe essa sede de fazer o campeão? Onde é que a gente está entrando aí? Então, eu acho que isso aí vem um pouco da nossa sociedade como um todo. Isso vem uma exigência de ser sempre o melhor. No Brasil, o segundo não serve. No Brasil, ser segundo lugar de alguma coisa não serve. Ou você é o melhor, ou você é o melhor. Se você perguntar para mim, Diogo, de onde vem isso? Cara, eu não sei te precisar, mas a gente foi criado nisso. Né? Então, você colocar na cabeça de uma criança que dentre tá, um exemplo, dentre 20 participantes de uma competição, ela ficar em terceiro, ela foi muito bem, cara, isso é muito complicado. Explicar para ela e para os pais dela, porque os pais vêm com a mesma mentalidade da nossa sociedade. Então, se meu filho não for o primeiro, não serve. Então, se você explicar para uns pais que dentro de 20 crianças, ela, cara, ficou em terceiro lugar, cara. Caramba. Tem noção que 17 não conseguiram o que ela conseguiu? Só 2 conseguiram um pouquinho a mais? Então, isso é complicado. Então, o profissional tem papel fundamental nisso. Porque o profissional de educação física, o principal papel dele é educar, cara. Então, muitas vezes a gente tem que educar os pais. Né? Então, fazer os pais entenderem que sempre vai ter uma vitória. Sempre vai ter uma vitória. E eu luto contra isso, na verdade. Por que eu estou te perguntando isso? Porque que aí vem uma outra pergunta. E se ficar sendo recreação para o resto da vida dele? Tudo bem? Tá lindo. Tudo bem. Mas eu não vejo isso acontecer na prática. Por isso fiz a pergunta. Meu filho nada. Nada igual um peixinho. Na velocidade que ele quer. Ponto. Acabou. Ele vai para a natação e quando o cara dá ordem para todo mundo nadar, ele vai. E o técnico ficava, vai, né? Vai, mais rápido. Ele nem ouvia o cara. Sacou? Ele vai, todo mundo foi, voltou 10 vezes, ele foi, mergulhou, e volta, e vai. Faz tudo o que tem que fazer. Obedece, arrisca. Na velocidade que ele quer. E tá tudo bem. Se ele chegar 10 minutos depois de todo mundo, tá lindo para ele. Entendeu? Na cabeça dele tá ótimo. Jamais eu vou tirar isso dele. Eu vejo esse exemplo seu, e eu desculpa te interromper, mas eu trabalhei com água há muito tempo, né? Com natação infantil, muitos anos. E eu tive muitos casos muito parecidos de ter que educar os pais em alguns momentos, porque quando eu dava aula, a piscina a grade era bem perto de onde os pais ficavam, e os pais queriam dar aula junto comigo, né? Bate a perna, vai mais. E eu entendo que o esporte ele educa para a vida, cara. Então, assim, a gente não pode atrapalhar esse processo, né? A gente tem que ter um equilíbrio como profissional de educar para a vida. Então, eu posso educar para a vida com a natação, pô. Então, eu posso ensinar para a criança que ele tem que respeitar os outros dentro da água. Eu posso ensinar para a criança que ela tem um tempo dela e que futuramente ela também vai ter um ritmo dela. E que os amigos têm que respeitar o ritmo dela. Então, eu estou falando de uma aula de natação. Né? Então, assim, e os pais têm que entender que nem todos ali vão querer competir. Eu, como profissional de educação física, eu tenho que ter o olhar para a vida, o olhar técnico e enxergar, cara, se eu achar que o filho do André, cara, ele tem uma pegada de competição, eu vou em algum momento incentivar, mas com equilíbrio. Né? Então, cara, você quer? Cara, tio, eu quero. Então vamos lá, vou chamar os pais, cara, vocês incentivam também junto comigo, porque é um conjunto. Pô, se o pai quer e a criança não quer, eu tenho que falar com o pai. Você está querendo mais do que ele. Então ele que tem que querer mais do que você. Ou então vai nadar você, pai. E essa questão Meu pai, vai nadar você. Aí. Vai você lá mergulhar e competir, pô. São pais que às vezes têm uma frustração no esporte e querem colocar aquela frustração em cima do filho.
né? Então eu estava conversando até com o Vanilson, a gente estava no carro falando sobre uma das adolescentes que a gente tem lá no CROSS, que quando eu falo que o esporte ele é um contexto tão grande de vida, né, que a gente tem uma adolescente lá de 16 anos que chegou lá inicialmente para perder peso, né, que a mãe levou, né, a mãe faz junto com ela, e ela chegou lá os 2 primeiros meses, ela, cara, bom dia, boa tarde, boa noite, não fala, cara fechado, ia embora, chegava chateada e ia embora aborrecida, todo dia, porque estava lá obrigada pela mãe. Só que assim, a gente entende que existe um contexto por trás, né? A gente dá aula, eu não dou aula para 10 alunos, eu dou aula para o Vanilson, para o André, para a Maria, para a Ana Vitória, são pessoas, eu trabalho com pessoas. Então quando a gente começa a conhecer a pessoa e fazer com que ela goste de esporte, e essa menina não gostava de esporte, hoje ela chega lá rindo e vai embora gargalhando, entendeu? Então isso para mim é mais importante do que ela perder 2 quilos, cara, inicialmente, entendeu? Eu acho que o perder peso é uma consequência dela gostar de estar lá, entendeu? Então eu tenho que criar um ambiente para ela que ela, cara, eu quero ir pro CROSS hoje porque lá é muito legal de estar. A partir daí, tudo vai acontecer, entendeu? Então torna-se natural. Vai se tornar algo natural para ela, entendeu? Então o esporte, eu acredito muito nisso, do esporte como ferramenta para a vida, seja a vida competitiva, seja recreativa, seja participativa, seja para qualquer coisa, mas o esporte, ele e aí eu tenho que puxar sardinha pro meu lado mesmo, mas cara, trabalhar com esporte, ele muda o ser humano de uma forma completa. Muito bacana. CrossFit, né? CrossFit. Não sei o que é. Aposto que muitos não sabem. Explica pra gente que contexto é esse. Isso pra mim é novo, o CrossFit essa palavra. É novo. O CrossFit é novo mesmo? É novo. Então não tô tão por fora assim. Não, é novo mesmo. É novo, É que eu acho que eu sou velho, tô por fora de tudo. Explica pra nós, pra quem tá assistindo aqui, o que é de fato o CrossFit. Vamos lá. O que diferencia das outras modalidades, enfim, não sei se é uma modalidade. O CrossFit, como eu te falei, ele é novo, né? É um esporte que só existe no mundo há 20 anos. Né? Então ele é muito novo. Né? No Brasil ele está há 15 anos. Né? Então ele foi criado nos Estados Unidos, né? Pelo Greg Glassman, que foi o precursor aí de criar. Chegou outra testemunha. Fábio. Isso que vocês ouviram aí foi outra testemunha que chegou. Então, ele chegou no Brasil tem 15 anos. Então, é uma modalidade esportiva, onde dentro dessa modalidade esportiva existem outras modalidades já existentes. Né? Então, vou dar alguns exemplos. Dentro do CrossFit existe o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Modalidade já existente, Olimpíadas, modalidade olímpica. Dentro do CrossFit existe a ginástica, que é uma modalidade olímpica também, não a ginástica como um todo, mas alguns elementos da ginástica. Dentro do CrossFit existe a educação física militarista. Então, existe alguns elementos da educação física militar. Seria um guarda-chuva que tudo dentro de um guarda-chuva. O diferencial é a metodologia de aula. É como isso é aplicado. Né? Então, o cara, né, o Greg Glassman, que criou, ele pegou esses esportes e ele criou uma metodologia diferente de quase todas que já existem. A maneira de você aplicar o CROSS é diferente das outras. Então, o CROSS, ele porque o CROSS hoje, né, não é mais uma modinha, é algo que já está aí há muitos anos, né, já é algo que já é uma realidade há alguns anos. Foi tido como modinha já aqui? No começo foi. Não, né? Por quê? Porque era algo novo. Então, tudo que é novo, né, é algo que dá uma impressão. O que é isso? De onde veio? Será que isso vai ficar? Será que não vai? Será que é modinha, como já aconteceu em outras modalidades? Mas não. Porque a adesão foi tão grande ao CROSS e hoje você vê muitas academias de musculação vinculando o CROSS ao seu espaço, né? Por vários motivos, né? Então, o CROSS, ele é desafiador. O CROSS te tira da zona de conforto. Então, você não tem como a pessoa entrar no CROSS e ficar na zona de conforto, porque ela é desafiada todos os dias. Todos os dias. Então, isso é um lado muito bom. Algo muito legal dentro do CROSS, não é monótono. Então, quando eu falo que não é monótono, é porque se você treinar no CROSS 300 dias, você vai ter 300 treinos diferentes. Então, todo dia é um treino diferente.
Você chega lá, você chega no seu box de cross e você, cara, o que vai rolar hoje, meu irmão? Eu não sei, né? Ou se você acha que sabe, porque às vezes a gente coloca os treinos nos aplicativos que a gente usa junto com os alunos e eles, como o cross veio dos Estados Unidos e a gente coloca tudo em inglês, eles às vezes vão no Google procurar o que é e né? tal, mas chegam lá sem saber, um pergunta pro outro, cara, tu sabe o que é isso? Eu vi no Google, não sei o quê. Cara, aí às vezes decora uma palavra ou outra, não, isso aqui é isso, eu já fiz antes. Então, e eu acho que tem algo que é essencial pro sucesso, que é a questão de você, além de ser desafiador, você tá num contexto de grupo, né? Então, não é um esporte individual. Ele agrega. Então, o cross agrega. Então, a partir daí, você consegue ter outros ganhos. E aí, por que eu me apaixonei pelo cross, né? Porque eu vejo que tudo isso que eu te falei sobre a gente educar para a vida, sobre a gente transformar através do esporte, sobre a gente fazer com que a criança e o adolescente goste de esporte, né? Eu acho que o cross, ele me ajuda a isso, né? Nesse sentido. Então, quando eu pego o cross, que é desafiador, que eu trabalho às vezes em dupla, que eu trabalho em trio, que eu trabalho em grupo, onde os alunos vão para aquele espaço porque é um espaço agradável deles estarem, né? Então, por isso que muita gente brinca que o cross fala assim, cara, o cross, eu não sei, quem não conhece muito o cross, meus amigos falam isso. Diogo, o cross é uma seita, cara. Não sei que o nego entra nisso aí, que não quer mais sair, que só fala de crossfit, que só posta coisa de crossfit, que não sei o que de crossfit. Mas é tá isso. Aí o Vanilson que abandonou a gente por tá causa aí do por causa Foi o crossfit que tirou o aí, Vanilson ó, tá daqui. vendo? Essa seita. mas na verdade... Costuma falar testemunha de crossfit. E tem isso, tem algumas páginas no Instagram que tem isso, cara. Mas por quê? Testemunho de crossfit. Mas por quê? Porque as pessoas gostam tanto de estar naquele espaço, né, que aquilo vira um vício saudável, né? Então, a partir daí, tudo que você faz na vida com mais constância, o teu resultado vem mais rápido. Isso em tudo, eu não falo só no esporte, né? Tudo que você faz com constância, não tem como o teu resultado não vir. Né? Seja profissionalmente, seja na tua casa, seja na tua família, seja no esporte. Então, como eles gostam de estar, eles não faltam. Quando eles não faltam, eles treinam mais. Quando eles treinam mais, eles têm mais resultado. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, eles estão num ambiente que eles gostam, com pessoas que eles se identificam, fazendo um esporte que é desafiador e tendo resultado. E quando eu falo de resultado, você pode pensar, é só perder peso, é só ter um shape legal. Cara, eu tenho hoje 200 alunos no meu box. Eu tenho 200 objetivos diferentes. E é por isso que o cross também é apaixonante. Seria a minha pergunta, para quem é o crossfit e quais são os objetivos do crossfit? Então, o crossfit ele é para todos, cara. O crossfit ele é para todos. Qualquer pessoa pode praticar crossfit. Eu vou falar muito do onde eu estou inserido, né? No box que eu tenho, que eu trabalho, que eu estou lá diariamente. Eu tenho lá crianças de 5, 6 anos, eu tenho adolescentes de 12, minha filha de 12 anos faz crossfit há 5, já compete no crossfit, assim como a filha do Vanilson, que é a dupla dela. Eu tenho adultos no crossfit, eu tenho idosos no crossfit, eu tenho deficientes no crossfit, eu tenho obesos no crossfit. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de classe que está fora do crossfit. Então, pode ter um magrelo no crossfit. Eu tenho magrelos no crossfit. Tem? Tenho. Então não vou atrapalhar. Por quê? Porque quando a gente pensa em objetivos, né? Objetivos às vezes estéticos, objetivos esportivos, objetivos psicológicos, objetivos emocionais. Eu tenho todos esses lá. Todos esses. O nosso desafio como profissional é identificar. Porque, como eu falei para você, eu não trabalho com números, eu trabalho com pessoas. Quando a gente trabalha com pessoas, eu preciso fazer com que elas entendam que ali tem um profissional ou uma equipe de profissional que vai cuidar dela, né? Que eu sei que nem todo mundo que está ali vai querer competir o crossfit. Eu tenho a plena noção disso. Eu sei que tem gente ali que só está indo para ali porque não aguenta mais ficar em casa. E tem que ter um escape.
tem que fazer uma atividade física. Quando ela encontra uma atividade física onde pessoas abraçam ela, onde o CrossFit, o mais importante, é o último do que o primeiro. Então, dentro de um boxe, onde a gente está fazendo um treino que é desafiador, onde pode estar aqui nós 5, eu, você, Ana Vitória, Fábio e Vanilson. Somos uma turma. Se eu acabar primeiro o treino, se o treino tem que acabar no menor tempo possível. Se eu acabo primeiro, eu vou ajudar o Vanilson. Se ele acaba em segundo, a gente vai te ajudar. E se a Ana Vitória ficar em último, nós 4 vamos ajudar ela. Então, o mais importante não é quem termina primeiro, é quem termina por último. Entendeu? Então, são esses detalhes que faz o CrossFit ser tão amado, cara. Porque se eu tenho numa turma, e a gente já teve N exemplos lá no nosso dia a dia, de pessoas que não são inseridas em lugar nenhum, que são excluídas desde criança, e que chegam lá e se sentem num ambiente acolhedor, onde ela acha que não pode fazer, e que no final eu coloco uma atleta para fazer junto com ela, fala, cara, eu posso fazer. Por que eu não posso? Né? Então eu posso colocar alguém que pratica CrossFit há 10 anos com alguém que chegou hoje lá com 140 quilos. Entendeu? E vou colocar para fazer junto. E vão fazer. Entendeu? E aí é aquela mágica que acontece. Então a pessoa que foi de repente excluída a vida inteira de atividade física ser chata, ela vai chegar lá, cara, aqui é diferente, velho. Aqui não é chato, aqui é legal. E pronto. Aí, a partir desse momento, tudo que a gente for propor para ela fazer, ela vai cair para dentro. Ela vai fazer. Maravilha. Você falou de competição. Você falou de competição, né? Então, a gente tá falando aqui para... Eu não sei, não faço ideia do que o CrossFit é. Você quer atividade física. Você falou de competição. Então, eu imagino que tenha pessoas aqui que... Também nunca ouviram falar. Nunca ouviu falar. De que competição a gente está falando? Quais são as atividades? Dá um exemplo de uma atividade só para a gente entender como isso funciona. Então, vamos lá. O CrossFit ele também é conhecido por ser um esporte que tem uma variabilidade de movimentos enorme. Né? Então, a gente trabalha muito com peso corporal. Né? Quando a gente fala de educação física militarista, basicamente é peso corporal, né? E alguns elementos do militarismo, subida de corda, algumas coisas, corrida, eu tenho saltos, eu tenho agachamentos, eu tenho flexão, e aí eu também entro com elementos dos outros esportes, a ginástica, eu tenho exercícios na barra fixa, eu tenho o LPO, que é o levantamento de peso, então eu tenho exercícios com a barra de LPO. Então é uma combinação desses movimentos. Então, isso a gente já faz no dia a dia, dentro das aulas. A gente faz sempre combinações de movimentos. E as competições de cross, como que elas acontecem? Elas acontecem em vários âmbitos, né? A gente não existe hoje no Rio e nível Brasil ainda uma organização de confederações, né? Nem de federações estaduais. Isso não existe ainda. Então, as competições que existem são feitas por órgãos privados, né? Que, cara, se a gente quiser montar uma empresa de competição de CrossFit, a gente vai montar e a gente tem uma expertise, tem um conhecimento, e a gente vai oferecer isso para os milhares de boxes que existem por aí. E você acha que isso está se caminhando para se tornar, enfim, então, notório, saber? A cada ano cresce mais. Isso os números dizem, né? Então, os números dizem, os números de boxes que abrem dizem, os números de praticantes dizem, a indústria do cross, ela não caminha, não, ela corre. Então, assim, ela está correndo para o crescimento. Muito legal. Entendeu? Então, assim, e aí as competições acontecem dessa forma. Existem competições... eu vou organizar uma competição interna no meu box esse ano, né? E ao final do ano, uma competição externa, onde eu vou convidar os boxes do bairro onde eu estou inserido. Então, eu vou organizar. Existem competições maiores, né? Dentro do próprio Rio de Janeiro. A gente vai participar de uma agora em maio, daqui a 2 semanas, ali na quadra da Vila Isabel, que é o Titan Games, que é uma das competições maiores do Rio. Tem o Carioca Games, que é a maior competição do Rio, que acontece na Arena Carioca, na Barra. Então, existem algumas competições que são, entre aspas, mais famosas, né? Que tem mais participantes, e competições menores também, onde o que acontece nessas competições? Aquilo que acontece no dia a dia. Só são separados por categorias, né? Então, os iniciantes vão participar, os intermediários vão participar, e aqueles que são mais avançados, quase até que a gente chama lá de os alunos que são RX, né? Que são os alunos que já estão treinando há mais tempo, já conseguem pegar uma carga maior. Então, são separados por categorias,
para ficar uma coisa mais organizada também. Esse crescimento que você fala do CrossFit, você está dizendo a nível estadual, nacional Mundial. ou mundial? Mundial. E o que você acha que está faltando para olharem para isso e entender? Caramba, tem um esporte aí que tem que ser oficializado pelo mundo. Então, eu acho que está caminhando para isso, né? A minha visão como profissional é que o caminho natural seja esse. Existem alguns, na minha visão profissional, assim, alguns detalhes que ainda precisam... O esporte precisa amadurecer como o próprio esporte, né? Um esporte novo. Amadurecer, né? E precisa ter ainda uma organização melhor a nível estadual, a nível ainda interestadual, a nível brasileiro, a nível mundial, né? Os Estados Unidos estão muito à frente disso já, porque são pioneiros, né? Então, existe hoje uma Copa do Mundo de CrossFit, que é o CrossFit Games, que acontece anualmente nos Estados Unidos, né? Então, é a maior competição do mundo de cross. É uma competição muito organizada, onde atletas do mundo inteiro participam. Então, é feito seletivas no mundo inteiro, online. Depois, essas seletivas vêm vindo para oitavas de final, quartas de final. Isso a gente está falando da elite do esporte, né? Isso acontece de forma inicialmente online e depois vão acontecendo eventos no mundo inteiro, seletivas, para chegarem até essa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Agora mesmo, esse ano vai ter uma das seletivas, que vai ser as quartas de final, que vai ser uma das etapas da América do Sul, aqui no Rio, na Arena da Barra. Né? Então vai ser onde a elite da América do Sul toda vai estar reunida aqui, que é uma das últimas seletivas para ir para o CrossFit Games. Então, os Estados Unidos está bem à frente disso. Então, provavelmente, se tiver algo além do CrossFit Games, que já é o maior evento mundial de cross, vai sair de lá, provavelmente. Entendeu? Então, hoje a gente tem muito mais países participando. Se a gente olhar o CrossFit Games, que é essa competição, há 5 anos atrás, os Estados Unidos eles dominavam tudo, né? Então, hoje está muito mais diversificado o número de países participantes, né? Inclusive, o Brasil se eu não me engano, hoje, depois dos Estados Unidos, é o país com mais praticantes de cross no mundo, é o Brasil. Uau. Acho que tem gente querendo falar aqui. Eu queria pegar até um gancho que você falou em relação a alunos novos, alunos que estejam começando de 140 quilos, já iniciam também. Assim, que dicas e cuidados assim, para quem tem até interesse em fazer um crossfit, mas no caso tem medo por conta das contusões, das lesões musculares, articulares. Que tipo de dica você dá para quem quer começar? Muito boa pergunta, Fábio. Pode falar. Só na pergunta dele, porque o assunto é parecido. Como que, aí você já responde tudo, como que uma pessoa que é obesa, que a gente sabe que tem muito preconceito, chega no CrossFit e ela é bem aceita? Porque chega numa academia, a gente sabe que as pessoas olham torto, a gente sabe como é que funciona o ambiente da academia. Eu larguei uma por causa disso. Uma pessoa obesa, quando chega na academia, aí emenda uma pergunta na outra. Beleza, não, ótima pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho alguém, seja ele um aluno que está numa fase obesa, para ele iniciar no cross. Primeira coisa, ele está liberado pelo médico, né, para estar fazendo uma atividade física. A partir daí, ele pode chegar tranquilamente em qualquer boxe de cross. O que vai diferenciar e aí eu preciso falar da importância do profissional de educação física, que é o que vai diferenciar o atendimento. Então, a gente tem bons e mais profissionais em qualquer área, em qualquer setor da sociedade, né? A gente tem bons médicos e médico que dorme dentro do hospital para não atender ninguém. E na nossa área também não muda. Então, o que eu aconselho é procurar um local onde ela vai ser bem recebida, bem atendida, que procurem saber todo o histórico de vida e esportivo, se já praticou esporte, se não praticou esporte, se tem alguma lesão pré-existente, se não existe nenhum tipo de lesão. A partir daí, é o profissional de educação física, é o professor que está lá na ponta, que vai direcionar ela para aquilo que ela pode fazer no momento, né? Então, quando eu falo que o CrossFit é para todos, ele é para todos, mas nem todos podem fazer tudo naquele momento, né? Então, vão ter dias que eu vou poder fazer parte da aula ou vou adaptar algum movimento, porque de repente eu tenho uma lesão no meu joelho
e o André vai poder fazer a aula toda porque para ele é tranquilo. E, de repente, em outra aula, vai ser ao contrário. O André tem uma lesão lá no cotovelo, que ele machucou há 10 anos atrás jogando bola. Então, eu tenho que adaptar um movimento para ele e, para mim, vai ser mais tranquilo. Para a pessoa obesa, idosa, é a mesma coisa. Então, ela precisa ter segurança no local que ela está. Então, ela vai chegar num local, ela vai procurar o profissional e ela tem que se sentir segura naquele local. Se ela não se sentir segura, ela tem que procurar outro. Nós somos assim em qualquer lugar que a gente vai. Se eu vou numa loja, quero comprar um tênis e eu não sou bem atendido, cara, eu vou em outra loja, meu irmão. É isso aí. Eu vou procurar outra pessoa que me atenda melhor. Então, é isso que eu sempre falo para todo mundo. E por que ela vai no CrossFit, ela consegue se achar? Porque o CrossFit é acolhedor, cara. Quando eu falei aqui sobre pessoas, quando o último é mais importante que o primeiro, né? Quando ela chegar lá no box e for a aula experimental dela, eu tenho certeza que no meu box eu vou ter pelo menos 3, 4 alunos que vão chegar do lado dela, vão dar um bom dia, vão dar um boa tarde, vão perguntar o nome. Por quê? Primeiro porque isso é do cross. E se eu tiver alguém na minha aula, dentro do meu box, que não é assim, eu vou fazer ele ser assim, porque o cross é isso, cara. A atividade física é isso, é inclusão, entendeu? Então, assim, e quem não é assim, acaba virando uma pessoa acolhedora, entendeu? Porque quando chegou lá foi acolhida. Então quem é acolhido vai acolher outras pessoas. A vida é assim, né? Dá o que recebeu, né? Então vai dar o que recebeu. Então se ela chegou lá e foi bem recebida, cara, ela vai ver outra pessoa e vai ser bem recebida. Então a gente tem todos os dias, isso aí é diariamente, que a gente tem pessoas lá indo lá diariamente fazer aula experimental, pessoas novas, pessoas obesas, que chegam lá e a gente sempre vai acolher primeiro como equipe, né? A recepcionista vai chegar, vai receber. Eu, como profissional, ou os outros professores que estão lá vão receber. Os estagiários vão receber. Vão perguntar, vamos conhecer. Mas quando ela entrar na aula, ela vai ver que não é só da equipe. Ela vai ver que o grupo de alunos está ali. Fala, cara, qual o seu nome? Pela primeira vez no cross? Cara, ó, não desiste. Cara, é impressionante. Cara, não desiste, cara. Ó, é o primeiro dia, é desafiador. Eles explicam o CrossFit mais do que eu. Então, assim, cara, é desafiador, mas, cara, não, volta amanhã. Me dá teu telefone aí que eu vou te mandar a mensagem. É assim que acontece. Entendeu? Então, cara, e aí a Ana perguntou, né, cara, na academia é diferente? É diferente. Eu já trabalhei em academia. Eu trabalhei em academia há anos, dando aula de personal, porque é um ambiente individual. Entendeu? É um ambiente muito individual, é você com você mesmo, é você de repente com um amigo ou com uma amiga, não existe a coletividade. O que mais dentro das academias de musculação, quais são as áreas mais animadas? As áreas das aulas coletivas, pô. Onde eu tenho um spinning, onde eu tenho um fit dance hoje, onde eu tenho uma aula de step, onde eu tenho um jump, onde fazem aniversariante do mês, onde fazem festa, onde pegam um professor e dão um presente. É onde? São áreas coletivas. E o cross é coletivo por si só, entendeu? Então, dentro de uma sala de musculação, e aí quando eu volto um pouquinho naquilo que eu falei lá sobre resultados, né? Sobre constância e resultados. Por que muita gente na musculação não tem resultados? Porque não tem constância. Então, eu vou dar a minha experiência, tá? Como alguém que já tentou musculação há muitos anos. Então, dentro da minha vida esportiva, né? Na adolescência lá, natação, futsal, capoeira. Então, beleza. Quando eu me vi como profissional da área, já trabalhando com natação, cara, eu sempre nadei. Então, eu trabalhei com natação em piscina, trabalhei com natação no mar, trabalhei com hidroginástica. Então, sempre busquei nadar e fazer as coisas que eu gosto. Só que teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso fazer um trabalho de força para mim, que é importante também. A idade vai passando, né? Os anos vão se passando, a gente precisa buscar. E eu comecei a ir para academia, já tinha trabalhado como personal e tal. E a primeira semana, aquela empolgação total, né? Cara, academia. A segunda semana, cara, já não fui 5 dias, fui 3, né? Aí na terceira semana, eu já, dos 3 dias, eu não fiquei 1 hora, fiquei meia hora, porque eu enchi o saco, fui embora. Na 4ª semana, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, Diogo, musculação é ruim? Não, não é ruim. Musculação, cara, é um esporte maravilhoso. Só que muitas pessoas não se encontram. Por quê? Porque não conseguem ter uma constância. E quando eu tô num ambiente coletivo, eu consigo ter uma constância. Porque eu sei
que se a gente tem um grupo aqui de 5 pessoas, cara, eu não vou lá só para treinar, eu vou lá para encontrar o Fábio, cara, que é meu parceiro. Entendeu? Eu vou lá porque, cara, o André me mandou uma mensagem: Diogo, falta hoje não, irmão. Depois de lá, ó, nós vamos sair pra comer um açaí, meu irmão. Então a galera vai sair junto lá e vamos ficar lá depois. A aula é 1 hora. Eu tenho alunos que ficam 4 horas dentro do box. Entendeu? Então, assim, eles chegam lá às 5 da tarde, treinam de 5 às 6, vão embora às 9. Como é que eu explico isso? Porque é um ambiente que eles gostam de estar. Entendeu? Então, enquanto uns conseguem ficar 20 minutos na musculação e enchem o saco e vão embora, cara, essas pessoas dentro de uma academia, muitas buscam as aulas coletivas. Por quê? Porque conseguem estar com outras pessoas. Então, a coletividade faz você ter uma constância maior. Então, por isso que, às vezes, pessoas que têm mais constância no cross têm resultado mais rápido. Diogo, a musculação não dá resultado? Dá muito, muito resultado. Para quem consegue ter uma constância boa e uma disciplina legal. Entendeu? Então, eu não posso falar contra a musculação, mas fazendo esse comparativo de você ter um ambiente coletivo e um ambiente individual, as pessoas, a minha experiência me diz, o meu dia a dia me diz que na coletividade elas conseguem ter um resultado melhor. Ficou respondido aí, Fábio e Ana? Não? Deu para entender? Entendi. Show. Muito bom. Só o que você explicou, né, sobre o bom profissional, o mau profissional e a constância na regularidade nesses exercícios. Você citou até a sua experiência como personal trainer. Eu queria só saber a sua opinião em relação ao Conselho Federal de Medicina, que ele proibiu a prescrição médica, né, de terapias hormonais, esteroides, androgênicos e anabolizantes, com finalidade estética para ganho de massa muscular. Porque foi comprovado cientificamente que não tem segurança para o paciente. Eu queria saber, em relação à tua experiência com o personal, se teve algum caso de aluno te procurando, você lidou com isso. Boa pergunta, Fábio. Cara, esse é um assunto que não é muito falado, né? A verdade é essa. Na verdade, não é muito falado quando eu digo numa sociedade como um todo, tá? Na nossa área é muito falado, a gente convive com isso diariamente. Eu já tive, quando eu trabalhava com personal, e agora também, trabalhando com cross, na verdade, a minha vida inteira como profissional, a gente, alunos buscam informações. Muitos buscam uma validação nossa para usar anabolizantes. Muitos já estão utilizando e querem só uma direção para não fazer besteira. Então, a gente tem vários casos aí. Então, por que eu também enxergo essa medida, né, que veio agora semana passada, se eu não me engano, da proibição, né, de anabólicos aí passados e tal, para fins estéticos, né? Porque muita gente perde a mão. Então, a verdade é essa. Acho que é sempre isso. Então, assim... Ansiedade. Se você falar, Diogo, isso vai acabar o uso, sinceramente, não vai acabar. Isso não vai parar. Não vai parar. Isso pode estacionar, né? Isso pode dar uma segurada em alguns momentos. Mas se eu falar, Diogo, então ninguém mais vai usar anabolizante, eu não sou inocente ao ponto de falar que vai. Eu não posso falar isso. Mas eu entendo que muitas pessoas não têm um entendimento correto do que é o anabolizante, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para que seja de fácil entendimento, né? As pessoas que têm o HIV, né, elas usam anabólicos. Dentro do coquetel dela de remédio existem alguns anabolizantes, porque elas têm distrofia muscular. Então, elas precisam tomar anabolizantes para que elas não percam tanta massa muscular. E isso é passado pelos médicos. Claro que não é um fim estético, né? Porém, quando alguns médicos começam a usar os anabolizantes, e aí a gente entra também naquela seara de bons e mais profissionais. Quando eu tenho médicos, e eu conheço alguns, que trabalham de forma ética, que trabalham de forma profissional, que usam os anabolizantes de uma forma onde eu consigo dar um resultado para o meu aluno ou para o meu atleta, sem mexer na saúde dele, cara, isso vai acontecer de uma forma natural e de uma forma, quando eu falo natural, é de uma forma, porque quando a gente fala de anabolizante, nada é natural, mas isso vai acontecer de uma forma que eu não prejudique a saúde do meu aluno, não coloque a pessoa em xeque, não prejudique ali, não gere nenhuma patologia nela. O que acontece é que ou alguns médicos perdem a mão por conta de resultados em alguns esportes, e aí eu falo da área competitiva, e também quando os próprios alunos
por conta própria, obtêm anabólicos e começam a tomar desenfreadamente, né? Então, vou trazer um relato aqui de um aluno quando eu trabalhava numa sala de musculação há alguns anos atrás. Era um grupo de 3 adolescentes de 18... Adolescentes não, jovens já, 18, 19 anos, que malhavam comigo lá nessa academia. Eu que prescrevia a série, não era personal deles. Apenas iam malhar no meu horário, eu que fazia a série deles, acompanhava e tal. E aí, num determinado tempo, aquela empolgação deles, jovens, né, 18, 19, pô, Diogo, a gente quer crescer, aquela coisa, né? A gente quer ficar fortão, quer botar o shape. Cara, o que você indica pra gente? E aí, alguns alunos me chamam até de grosso. Falei, cara, eu indico atividade física. Quem indica outra coisa, se for suplemento, é nutricionista. E quem indica anabólico é médico. Pô, Diogo, não dá pra conversar com você. Eu falei, realmente não vai dar. E aí, eles, por conta própria, foram lá no que a gente chama mercado negro e compraram os anabolizantes e começaram a tomar, né? E aí, como eu tinha uma relação tranquila com eles, eles me falaram, Diogo, ó, já começamos aí a tomar, que não sei o quê e tal. O que aconteceu naquela hora? Eles me falaram qual era o produto que eles estavam tomando. Era um anabólico que cada vez que eles tomavam, cada dose que eles tomavam, o anabólico ficava dentro do organismo dele durante 15 dias. Né? Então, o efeito daquele anabólico duraria de 15 a 20 dias dentro do corpo de cada um. Eles estavam tomando 3 por semana. Então, você imagina, e aí eu vou fazer outra comparação. O nosso organismo, ele é inteligente, cara. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Se eu tenho um hormônio, eles estavam tomando um hormônio, que o meu corpo já produz, tá? De forma regular. Só que eles estavam querendo tomar a mais para ter um ganho de massa muscular e ter lá os objetivos deles alcançados. Se eu tenho lá, o meu corpo produz X hormônios por dia. E eles colocaram uma dose que dura 15 dias, tomando 3 doses por semana. Então, o corpo recebeu uma dose de hormônio pelo menos 300 vezes mais do que o normal. Para que ele vai produzir mais, né? Aí o corpo, cara, se tá cheio aqui, para que eu preciso produzir? Eu não preciso mais produzir esse hormônio. O que aconteceu? Quando eles pararam de tomar, o corpo parou de produzir. E aí começam a vir os problemas, né? Esse é um dos problemas, né? Do corpo parar de produzir hormônio, deles não fazerem nenhum tipo de exame anterior, né? Então, se eu tenho alguém com 18 anos que tem algum problema, uma arritmia cardíaca, por exemplo, e toma algo desse tipo, ele pode morrer andando na rua. Ele pode morrer dentro de uma academia, ter um ataque cardíaco. Então, são detalhes que muitas pessoas não sabem. Essas pessoas que tomam por conta própria ou que buscam na internet algumas informações, o famoso Dr. Google, e às vezes também de alguns médicos que exageram na dose para uma performance maior em alguns esportes. A gente viu aí alguns anos atrás a Rússia sendo banida de uma Olimpíada por conta de doping, né? Então ela teve que competir com outra bandeira por conta de doping. Então, assim, é uma ação, Fábio, que eu vejo que vai coibir um pouco, né? Vai coibir um pouco. Mas se você perguntar para mim se vai acabar, não vai. Não vai. Quem quer usar vai encontrar. Vai encontrar. O que a gente faz também... E aí eu vejo o papel nosso, mais uma vez, de educar, né? Eu não posso chegar para ninguém e falar para tomar ou não tomar. Só que eu sempre educo falando o que pode acontecer. Entendeu? Então eu não posso prescrever, que não é a minha área. Mas eu tenho que alertar. Falei, cara, primeira coisa que eu pergunto, para quê? Qual é o teu objetivo? Tu sabe o que pode acontecer com o teu corpo? Tu sabe o que isso pode gerar? E isso aí eu falo em relação ao anabólico. Isso aí eu trago para muitas mulheres que querem tomar remédio de tarja preta para emagrecer. Entra tudo na mesma seara, sabe? Porque são coisas proibidas, que querem resultados rápidos, sem passar por um processo, e que, na verdade, não vai ser algo saudável.
Esse imediatismo nos domina, né? Em tudo. Somos ansiosos o tempo todo. Você tocou num ponto aí sobre suplemento, né? Sobre suplementos, que precisa de uma prescrição do nutricionista para poder indicar. Acontece que hoje em dia todo mundo acaba que, não, toma uma creatina aí. Toma whey protein. Isso aí. O que isso pode agravar ou piorar ou melhorar de alguma forma, de fato, assim? Então, Ana, eu trago isso para o mesmo exemplo dos anabolizantes, tá? Numa escala um pouquinho menor. Vamos lá, vamos pegar o whey protein, que é um dos mais famosos aí, suplementos que a gente mais ouve falar aí no dia a dia, né? O whey protein é um suplemento de proteína que o nosso corpo produz e a gente já tem na nossa alimentação diária a proteína, né? Então, por que eu tenho que tomar whey protein? Essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Então, quando o aluno vem, Diogo, vou tomar um whey aí que, cara, fulano me indicou. Cara, por quê? Você precisa tomar o whey protein? Então, o que a pessoa precisa entender? Por que eu indico para a nutricionista? Porque a nutricionista vai, primeiro, falar assim, Ana, faz essa bateria de exames para mim aqui e me traz. Isso demora muito. Vou fazer um exame até sair o resultado. Até sair, já Só que aí, quero estar com o muque. Isso aí, já quero botar o shape, pô. Daqui a 3 semanas não dá. Não dá. Só que naquele exame, a nutricionista vai ver se o teu corpo está com proteína suficiente e se você precisa ou não tomar um suplemento. Porque o nome já diz, você vai suplementar algo que você não tem no seu corpo. Então tem que saber se é necessário você tomar aquilo, né? Então eu parto sempre desse princípio, porque às vezes só a tua alimentação já vai suprir a tua necessidade. Então a nutricionista tem um papel fundamental também, junto com a nossa profissão. Por quê? Porque ela vai te dizer, Ana, cara, se você mudar a tua alimentação e a partir de amanhã você comer mais isso, isso e isso nessas horas, nessa quantidade, cara, não precisa tomar whey protein. Então você não precisa. Isso aí vale para whey protein, isso aí vale para creatina, isso aí vale para todos os suplementos que existem, para saber se realmente há necessidade, entendeu? Então, eu não posso chegar para um aluno, cara, toma esse whey protein, que esse aí é o mais famoso, que todo mundo está tomando. Aí eu tenho um aluno lá que já tem proteína suficiente no corpo, aí ele compra, paga R$250 no whey protein, começa a tomar numa dose que ele nem sabe se é a certa. Aí toma lá, porque é legal chegar na academia com aquela garrafinha balançando e tirar foto e botar no Instagram. E aí o cara não tem o resultado que ele tem. Aí ele vai falar o quê? Cara, CrossFit não me dá um resultado legal, cara. Pô, tô malhando naquela academia lá, não tá legal aquela academia. Aí o cara malha, não malha do jeito que tem que malhar, não tem a constância que tem que ter, não se alimenta direito. E aí eu até postei esses dias no meu Instagram, aí o cara não malha direito, não dorme direito, não se alimenta direito, aí fala que não emagrece porque o meu ascendente Áries não tá batendo com Júpiter, entendeu? Então ele encontra outras desculpas, né, para falar que ele não tem resultado, mas trazendo a brincadeira eu sempre faço, mas é porque, cara, é simples. Eu sempre falo lá, faz o simples que dá certo. O nosso problema é entender a gente abandona o simples. O simples é muito sem graça. Mas e é isso. A gente tá falando aqui de esporte, mas você pode colocar pra em qualquer coisa. Isso aí. Em qualquer coisa, entendeu? A gente tava falando de igreja antes aqui. O simples é muito sem graça. Jesus é muito sem graça, cara. Jesus tem que fazer só isso. É só isso que ele ensinou. É aqui, ó, faz isso. Quando eu pergunto para os alunos... Tem que mergulhar, tem que ir no profundo, tem que buscar os anjos. Sacou? Pois é. E a academia é a mesma coisa. E aí você pergunta, eu falo para os alunos assim, vamos lá, quando eles vêm com algum questionamento, né? Ou com alguma situação que o resultado que eles esperam não chegou, ou não está chegando no resultado que eles esperam. E aí eu começo a fazer aquele chamar, Diogo, quando você começa com o teu interrogatório, não dá. E aí, o que eu pergunto? Cara, você está treinando direito? E uma coisa que eu vejo é se eles estão treinando direito ou não. Por quê? Porque eles estão todos os dias lá comigo. Então, eu sei se estão treinando direito ou não. E uma coisa que eu falo, treinar direito não é só ir para lá. É fazer o que tem que ser feito lá. Então, eu posso chegar lá, eu e você para a mesma aula, a gente fazer 1 hora de aula. Eu treinar muito mal e você treinar direito. Eu posso... entre aspas, que a gente chama lá da Miguel, eu posso roubar, eu posso treinar de qualquer maneira, eu sei que eu aguento 2 quilos e pegar meio, sabe? Então, assim, é a questão do desafiador, né? Sim.
Então, quando eu falo lá, cara, tá treinando direito? Beleza. Tá se alimentando direito? Cara, tá dormindo direito? Beleza. São essas 3 perguntas básicas que eu faço. Sono, alimentação e treino. Cara, se você tiver um equilíbrio nessas 3 coisas, é muito difícil tu não ter resultado. Não tem como. E aí fala, Diogo, eu treino a semana... E realmente, eu tenho alunos lá que treinam a semana inteira, de segunda a sábado. E treinam bem, sabe? E vão lá com vontade. Mas, às vezes, os outros pontos estão desequilibrados. Sim. Então, quando eu falo lá de 1 hora de aula por dia, o meu dia tem 24 horas. Se eu treino 1 e durmo 7... vai me sobrar ali 16 horas, se eu estou fazendo a conta certa. Então o cara treina 1 hora muito bem e come errado 16. E aí? Como é que faz essa conta? Não vai bater nunca, entendeu? Então, quando eu falo isso, então não adianta você treinar 1 hora muito bem e comer errado 16 horas, entendeu? Então a conta nunca vai bater. Então é buscar o equilíbrio dentro disso tudo aí para chegar lá no resultado que a pessoa tanto espera, né? Então assim, não é simplesmente entrar na sua academia que você vai ser bem acolhido, você vai estar com a equipe, a galera vai estar ajudando. Se quando eu boto pelo lado de fora, eu chuto o balde. Cago meu dia todo. Por isso que a gente tem um trabalho também lá no box. A gente tem uma nutricionista que trabalha lá com a gente, que atende lá, né? Então, isso também agrega. Por quê? Porque quando eu falei aqui que essa profissão da nutricionista, ela é totalmente ligada à atividade física, porque a alimentação está totalmente ligado, a gente quer também dar a opção dos alunos deles terem lá um profissional para atender, né? Então, assim, quando eu falo assim, Diogo, eu posso tomar isso? Eu falei, não sei, eu sou um nutricionista. Onde é que tem? Não, a gente tem aqui para indicar. Então, por quê? Porque a gente entende que isso faz parte. Sim. A gente também tem lá no box uma psicóloga. Por quê? Porque a gente entende que isso faz parte de todo um processo de vida. Então, se eu falei para você que eu tenho alunos lá que vão lá para treinar, que o último objetivo dele é ter um shape legal, mas porque ele não consegue, de tanto problema, ficar mais em casa, ou tá fugindo de uma síndrome do pânico, cara, o problema dele não é físico. O objetivo dele não é estético. O objetivo dele é totalmente emocional, entendeu? Sim. Então a gente também, através da atividade física e também de um profissional qualificado para a área, a gente pode também atender. Então, eu entendo que cada um no seu quadrado mesmo, e aquilo que a gente pode fazer para transformar a vida da pessoa, a gente vai fazer. Caramba, olha o tamanho disso. Li aqui que você participou de algum projeto, 15 anos, como é que foi isso? Cara, então, o lado social, ele tá na veia, né? Porque eu, no meu primeiro período da faculdade, eu já comecei a fazer estágio em projetos sociais, né? Então, eu comecei a trabalhar na Vila Olímpica da Mangueira, né? Até aqui perto, e trabalhei lá durante 11 anos, né? Então, toda a minha formação acadêmica, eu estava lá. Depois que me formei, né? Continuei lá. E então, eu trabalhei inicialmente lá com natação, fazendo estágio. Natação para criança, adulto, adolescente, hidroginástica, deficiente, todos os tipos, tudo que era com água eu trabalhei. Depois, quando eu me formei, eu passei a coordenar essa equipe de natação, e os últimos 3 anos eu era o coordenador geral da Vila Olímpica lá. Então, foram anos de muita aprendizagem, muita aprendizagem acadêmica, pessoal, profissional, de todas as áreas, você imagina. Então, assim, foram 11 anos lá, e depois mais 4 anos em outro projeto, mas a Mangueira em si, que é um projeto de referência nacional, mundial, sim, um projeto social que é sensacional. E ali eu comecei a sentir um pouquinho desse lado social que hoje eu aplico no meu dia a dia, dentro da minha realidade de trabalho, porque eu entendo que o esporte muda a vida de pessoas. Então eu comecei a aprender isso lá, no meu estágio, porque quando você vê uma criança, né, que dentro de uma comunidade onde você escuta, e eu como fiquei 11 anos e não escutei pouca história, a gente convive com muitas pessoas, então você vê uma menina de 8 anos, onde tinha tudo para dar errado na vida dela, e ela hoje mora nos Estados Unidos, jogando basquete, fazendo uma faculdade, e um projeto social ajudou, cara, isso não... Sensacional. Isso aí não tem preço, entendeu? Então, isso é uma das histórias. Então, assim, quando você vê um aluno teu de 10 anos encontrar contigo na rua com 20 e ele falar, Diogo, me formei em educação física, cara, e só fiz educação física por causa de você.
Meu irmão, eu comecei a chorar no shopping com o cara, velho. Então, assim, são coisas que o projeto social, ele te proporciona, entendeu? Então, assim, quando você vê, quando a gente fala sobre transformar vidas através do esporte, cara, são esses exemplos, entendeu? Do que o esporte pode proporcionar na vida de uma criança. Então, quando você vê essas histórias de crianças que o pai foi preso, a mãe foi presa, o irmão foi morto, o outro irmão foi morto, ele só mora com 2 irmãs e o cara hoje é um profissional formado, não se envolveu com nada, hoje é referência dentro da família e porque ele viveu num ambiente onde o ambiente onde ele viveu transformou ele. Pô, aí como é que a gente vai falar que não transforma o esporte? Não tem como, entendeu? É incrível. Querido Diogo, queria que você falasse especificamente um pouco mais do seu espaço. Como é que a gente acha? Tem grupo tem, como é que chama? Instagram. Página no Instagram. Eu sou velho, viu? Eu ia falar grupo no Facebook. Eu ia falar grupo no Facebook. Olha aí. Desculpa. Como é que a gente acha? Então, vamos lá. O nome do nosso espaço lá é CT Dunamis. Se você colocar lá no Instagram CT Dunamis, .rj, você vai achar nosso espaço. Tá aqui ou na descrição ou tá aparecendo aqui agora. Vai aparecer, você consegue só colocar lá CT Dunamis. A gente está localizado lá em Rocha Miranda, que foi o bairro onde eu fui criado, onde eu nasci. Então, há 2 anos atrás, me pintou essa oportunidade. Eu já conheço o CROSS há 5 anos e já tinha vontade de empreender na minha área há mais alguns anos. Só não tinha uma direção do que eu ia fazer, mas a vontade de empreender eu sempre tive. Isso começou a ser mais aguçado depois que eu conheci o CROSS. Tive uma experiência em 2017 de empreender, mas não deu muito certo. Mas aprendi muito também. E me pintou a oportunidade em 2021 para que eu abrisse meu próprio espaço, né? Então, eu já estava me preparando. Na verdade, eu entendo que eu venho me preparando desde que eu me formei, né? Só que as experiências vão te preparando para tudo que vai acontecer lá na frente. E tudo que eu trabalho hoje no meu espaço, eu pego de todas as experiências que eu tive, mesmo que não seja no CROSS. Então me pintou essa oportunidade. Eu já vinha há alguns anos me preparando financeiramente, me preparando o meu currículo, estudando um pouco mais sobre o CROSS. Então me preparando também para isso. E quando surgiu essa oportunidade, pintou aquele medo, né? Porque quem empreende tem medo. Aqui então... Então pintou aquele medo absurdo, porque eu sou um profissional de educação física como muitos que de repente estão assistindo ou que vão assistir. Trabalhava em 4 lugares diferentes, era uma correria desenfreada, com 10 alunos de personal. Então eu saía de casa às 6 da manhã, voltava às 10 da noite todos os dias, muitas vezes sem ir em casa para almoçar, levava marmita para a rua, rodava às vezes 120 km por dia com o meu carro e com minha mala com 3 mudas de roupa, com cone, com bola, com peso, e era essa batida. E quando pintou a oportunidade, eu falei, cara, eu vou largar tudo para tentar aquilo que eu sonho fazer, né? Então conversei com a minha esposa, falei, cara, vou tentar largar tudo. Ela ficou com medo junto comigo, mas falou, ela também é profissional da área, né? Então ela na verdade na 2ª graduação, que é nutrição, né? Então vai agregar também bastante, nutricionista. Então, vambora. E falei, cara, então a oportunidade surgiu, larguei tudo, vendi meu carro e falei, vambora, então vamos dar certo, né? Então, eu acho que é uma junção de muitas coisas você abrir um negócio na sua área. É você entender que você é capaz, então é confiar no seu próprio trabalho, é confiar naquilo que você tem como experiência, né? E eu acho que é o propósito por trás, né? Vou tentar me segurar porque isso fala mais alto do que eu, né? Quando você tem um propósito de mudar a vida de pessoas. Então, quando eu abri um negócio, as pessoas que são mais próximas, eu sempre falei, cara, eu não estou abrindo um negócio para ficar rico. É claro que a gente quer crescer, a gente quer comprar nossas coisas, a gente quer ter um carro melhor, a gente quer comprar nosso apartamento. Isso tudo faz parte de um processo, né? E eu busco isso também, isso faz parte, não é errado você querer crescer profissionalmente ou ter um pouco mais de conforto para sua família, para minha esposa, para minha filha. Mas o meu propósito maior não é esse, né?
Então a gente veio falando aqui sobre mudar a vida de pessoas, né? Então quando eu lembro de uma das reuniões que eu fiz com a minha equipe, e quando eu comecei há 2 anos, a minha equipe era eu, comigo mesmo e minha esposa, né? E hoje a gente tem 12 pessoas na nossa equipe. Eu falei lá para eles, e a gente também, assim como toda empresa, a gente tem metas, né? Então, na última reunião, eu falei para ele, cara, a gente tem uma meta ousada para o ano que vem, né? Então, qual é a meta? A gente tem que ter, nós temos X alunos hoje, e a gente tem que ter X mais tantos alunos no ano que vem. Então, a gente tem que fechar 2003 com isso. Mas o que eu queria passar para eles, né? E aí tá até a minha testemunha aqui, Vanilson, estava nessa reunião. Falei, eu não quero ter X mais alunos porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ter X mais alunos porque se eu hoje consigo transformar a vida de tantas pessoas, a gente vai ter a oportunidade de transformar a vida de mais, né? E é isso que eu acredito, cara. Eu creio que, assim, a minha profissão, assim como existem outras, e eu me sinto privilegiado da profissão que eu tenho, que eu trabalho com pessoas. E se eu posso, de alguma forma, fazer você mudar de vida por conta do esporte, pô, isso não tem preço, entendeu? Isso vale mais do que qualquer outro, do que qualquer dinheiro na vida, entendeu? Então, quando eu vejo, por isso que eu falo para você, quando eu vejo um aluno de 10 anos que, cara, se formou na educação física, hoje é meu colega de profissão, e ele fala para mim, Diogo, eu só fiz educação física porque, cara, tu foi meu professor, pô, não tem como não cair uma lágrima, não tem como, cara, eu mudei o norte da vida desse cara, velho. Entendeu? Eu fui, em algum momento eu fui usado ou fui um instrumento para mudar alguma, cara, eu quero fazer educação física. Assim como eu olhei alguém lá, falei, cara, eu quero fazer isso. Alguém olhou para mim e falou, cara, eu quero ser professor, porque eu quero ser professor igual o Diogo foi, né? Então, são esses detalhes que eu vejo que a minha profissão me proporciona, né? De eu ver lá no nosso dia a dia, lá o Vanilson cansa de ver isso lá no dia a dia, a gente vê isso diariamente lá. Pessoas que me agradecem muito, não por fins estéticos, mas o que o boxe transformou a vida dela. O que o ambiente esportivo, o que o ambiente saudável, o que pessoas profissionais conseguiram mudar na vida dela. Entendeu? Então, quando a gente ouve isso no dia a dia, isso quando eu tinha esse propósito de abrir um espaço, de abrir uma empresa, é por aí que eu queria caminhar, entendeu? E o que eu peço nas minhas orações é para que eu não perca esse caminho, entendeu? Para que, eu sempre falo isso, para que os elogios não deixem a soberba chegar e para que nem as críticas deixem eu me ficar muito para baixo, entendendo qual é a minha missão de vida, o meu propósito e para onde eu quero chegar. Então, eu acho que quando a gente sabe quem a gente é e sabe onde a gente quer chegar, eu acho que as coisas fluem de uma forma melhor, né? Então, quando a gente ouve lá no dia a dia, pô, Diogo, CrossFit mudou minha vida, cara. Pô, Diogo, tá aqui no box pra mim é a melhor coisa, é o melhor momento do meu dia, tá? Então, quando eu ouço as pessoas falando, Diogo, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é fazer o check-in pra minha aula e separar minha roupa. Eu falei, cara, não tem como, entendeu? Então, assim, não tem como a gente voltar ou dar algum passo para trás naquilo que a gente escolheu para fazer. Então, é mais ou menos isso. Pô, cara, conseguir encontrar felicidade no que você gosta de fazer e ajudar pessoas através disso, isso não tem preço. Não tem preço. É o sucesso, de fato. E a definição de sucesso para mim é isso. Eu entendo exatamente o que você está falando, porque parece que eu estou me olhando no espelho, de certa forma. Enfim. Testemunhas, querem fazer mais alguma pergunta? Não, escutando toda essa sua filosofia de trabalho e você como empreendedor, eu queria saber se planeja abrir franquias, qual é o objetivo? Opa, boa pergunta. Então, Fábio, a nossa empresa está engatinhando, né, cara? A gente tem aí, vai fazer 2 anos agora em agosto, então uma empresa ainda que está engatinhando, mas graças a Deus tem dado resultados muito positivos lá em todas as áreas, né? Se eu falar que eu não penso, assim, a cabeça do empreendedor, ela meio que às vezes não dorme uma noite, né? Pensando, tendo ideias, né? Às vezes tem outras, às vezes pega um caderno um dia, anota 3, 4 páginas de ideias para fazer. Mas uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da minha caminhada profissional e para abrir o meu próprio espaço, foi que quanto mais eu planejo, menos eu erro, né? Então, eu acho que
eu aprendi empreendendo que eu preciso ser menos emocional e muito mais racional, que eu era muito emocional. Então, Eu tô longe de aprender esse negócio aí. ser empreendedor é ser muito mais racional. Claro que o emocional faz parte, mas essa balança estava pesando muito mais para o emocional e eu tenho que trazer para o racional. Então, quando a gente pensa num próprio negócio, eu tenho que, quanto mais eu me planejar, como eu me planejei para esse, menos eu vou errar. Então, eu penso sim, eu não penso no conceito franquia ainda, né? Eu confesso que eu preciso, para entender franquia, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Eu tenho um conhecimento muito vago sobre franquia, na minha área e em outras áreas, né? Eu já li muitas coisas sobre, já conversei com pessoas que já tiveram em outras áreas, mas eu preciso me aprofundar mais se eu quiser mergulhar nisso aí. Mas se eu falar para você que eu não penso em ter outro espaço desse, eu vou estar mentindo. Penso, né? Penso em abrir um outro box, penso, só que hoje eu entendo que o meu planejamento ainda não é a hora. Eu tenho, Diogo, eu já tenho outros 2 boxes planejados no papel. Então já tenho tudo, já sei o que fazer, como fazer, só que o que nas minhas orações eu peço é discernimento para a hora, né? Para o momento. Então eu entendo que hoje não é o momento. Hoje ainda é o momento de eu estar no local que eu estou, criando raízes ainda mais fortes lá, concentrando e formando uma equipe que eu estou formando, para que essa equipe, quando ela estiver muito consolidada e caminhando na visão que eu tenho como negócio e como vida, aí a partir daí eu posso pensar numa próxima unidade. Antes que isso aconteça, eu não posso pensar. Eu posso planejar. Planejar eu tenho planejado, mas colocar em prática eu não posso. E eu não posso mensurar quanto tempo que isso vai levar, porque eu trabalhei por alguns anos com gestão de equipes e formar uma equipe não é fácil, né? Então a gente tem hoje uma equipe muito boa lá, então a gente está formando essa equipe, né? Vem ao longo dos anos, como eu falei. Eu passei o meu primeiro ano, que a minha equipe era só eu e Vanilson, e um ano assim. Então a gente nos últimos 10 meses estamos com 12 pessoas, né? Então isso foi uma demanda, né? Se eu penso num bom atendimento, de pessoas cuidando de pessoas, eu tenho que entender que meu braço não vai chegar em todos os lugares. Sim. E nem eu tenho, como eu falei, 20 anos de formado, eu não tenho mais saúde para dar tantas aulas por dia, né? Então eu preciso também de pessoas me ajudando para que todo esse maquinário gire de uma forma mais saudável, né? Então é isso, eu tenho tudo planejado, mas o meu discernimento é para entender a hora de colocar em prática as coisas. Vai acontecer. Líderes servidores surgirão na sua vida e você vai Amém. Construir alguns. Porque você é um líder servidor. Essa é a ideia. Liderar servindo ainda causa muita confusão na cabeça de algumas pessoas. As pessoas não entendem o que é liderar servindo. É complicado. A sociedade fala outra coisa. Liderar mandando, impondo. Eu que sei, o poder. Enfim. Mas vai chegar de forma natural e será lindo. Eu quero assistir. Quero estar lá aplaudindo, de repente, como aluno, quem sabe. Se Deus quiser. Querido, eu quero... Alguém quer mais alguma pergunta? Ana é vizinho nossa lá, né? Não, só falar que... Oi? Ana, você mora lá perto, Ana? Ana? A Ana vai lá, Moro lá perto. Ah. Eu ia falar isso, que o Vanessa ficou me perturbando. Já temos uma aluna aqui para começar amanhã, né? Depois, aqui, quando acabar, a gente vai... Me perturbando, vai lá, olha. Vou agendar sua aula logo para amanhã. Pronto, aí, já fechou. Já não tem mais desculpa, né? Ah, tá. Uma pergunta pra gente... Você viu o que pessoas sem poder aquisitivo e você hoje conhece pessoas que têm mais poder aquisitivo, vai lá e consegue pagar lá o valor que eu não sei quanto na sua academia. Dá para ter esse olhar hoje, sei lá, eu não sei se eu estou te colocando em uma sinuca de bico, mas dá para ter esse olhar hoje dentro da sua academia, você
sei lá, demanda uma parcela para aquele aluno que, poxa, tem muita vontade de participar, mas o cara... Você sabe que o cara não tem, não dá. Sabe? Se for R$10, o cara não tem mesmo, mas ele quer ali fazer, tem esse espaço. Caso não tenha, perfeitamente compreensível, é um negócio, e o negócio tem que se sustentar. E aí você já emenda. Teria alguma dica para uma pessoa que não tem condições de fazer CrossFit, mas a pessoa quer se manter, quer fazer uma atividade física, quer fazer um movimento do corpo diferente dentro de casa? Teria alguma dica nesse sentido? Vou começar respondendo do final. Você falou sobre a dica para pessoas que querem fazer alguma atividade física em casa, né? Então, a primeira coisa, para quem quer fazer atividade física, se não tiver um espaço, né? Se ela não puder ter um poder aquisitivo para pagar algum espaço, procurar um profissional de educação física, né? Para que possa orientá-la. Porque ter uma orientação em qualquer área é necessário. Então, qualquer coisa que nós formos fazer na nossa vida sem orientação, a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, se a pessoa puder ter um profissional orientando, até para fazer uma atividade em casa, por mais simples que seja. Por mais simples que seja, porque esse profissional tem que saber se ela tem alguma doença pré-existente, alguma lesão pré-existente. Então, ela precisa fazer isso. Na pandemia, isso aconteceu muito. Eu dei muita aula através, né, do Zoom, em casa, né? Então, algumas aulas de personal via vídeo. Isso aconteceu muito na pandemia, né? E aí, trazendo para sua outra pergunta, né? Você falou que eu experimentei o lado social, agora a galera que tem um poder aquisitivo para conseguir pagar um valor para frequentar o cross. E aí, como é que fica isso dentro do meu ambiente, que é um ambiente que é um ambiente teoricamente pago, né? Para as pessoas, não é um projeto social. E aí, o que acontece nesse espaço? Eu entendo o seguinte, André. Eu entendo que eu não consigo sair da linha daquilo que a gente conversou sobre abençoar pessoas e mudar a vida de pessoas através do esporte. A minha esposa me ensina algo que é muito legal, que ela fala, Diogo, até para abençoar pessoas a gente precisa saber quem a gente vai abençoar. Né? A gente não pode abençoar qualquer um. E lá a gente escuta muita gente, né? Lá a gente recebe muitas pessoas. E existem pessoas que treinam lá assim que não pagam, né? Existem. E o que eu peço, né, nas minhas orações é para ter esse discernimento, para saber quem eu vou abençoar. Então, a gente também tem um projeto que ainda está no papel, que é um projeto de trabalhar com uma modalidade específica do cross, que é o levantamento de peso olímpico, que é uma modalidade que eu sou apaixonado, minha esposa também, e a gente tem um projeto já praticamente pronto no papel, que é para dar LPO para crianças lá da nossa área, que aí sim vai ser 100% social, né? Então, a gente tem isso já, a gente tem alguns horários vagos no nosso espaço e a gente tem um projeto que aconteça lá 2, 3 vezes na semana para a gente começar a trabalhar com crianças, né? Por eu ter essa experiência social, de projetos sociais, saber como isso pode auxiliar. Então, trazer pais, trazer uma equipe multidisciplinar. Através do esporte, elas começam a vir para o nosso espaço, através da equipe de vídeo, para fazer um vídeo bacana lá. Isso aí, com certeza. E aí a gente, através disso... Falou social, me ferra. Então a gente tem esse projeto, né? Mas no nosso dia a dia hoje, nossa realidade, a gente tem uma parcela de alunos onde a gente dá uma bolsa, sim, entendeu? Mas é algo que eu não escondo de ninguém, porque as pessoas que estão lá comigo, os alunos, né? Eles me conhecem, né? Porque alguns já eram meus alunos em outros lugares antes de ir lá treinar comigo. E eu aprendi algo na minha vida, que é quando eu faço algo por convicção, eu não preciso dar satisfação para ninguém, né? Então, isso é uma convicção de vida, né? Então, e como os alunos conhecem o nosso trabalho, a gente nunca foi questionado sobre isso. Por que o fulano de tal tem bolsa e, sabe? Não é algo aberto, alguns alunos sabem, né? Mas algo que não é aberto ao público geral, mas a gente abençoa algumas pessoas porque a gente entende que é necessário naquele momento, que vai gerar transformação naquele momento na vida dela. Já aconteceu alguns casos de alguns alunos que estão lá com a gente há mais de um ano e, por alguma razão da vida,
perdeu o emprego, o esposo perdeu o emprego, a mãe ficou doente, teve um gasto a mais, Sim. essa pessoa ia parar de treinar. E eu sabendo aquilo, como o esporte influencia, eu falei, cara, tu não vai parar de treinar. Eu não posso deixar tu parar de treinar. E a pessoa começa a chorar na minha frente, Diogo, como é que tu faz isso? Cara, você vai treinar, cara. Por quê? Porque daqui a pouco as coisas vão se regularizar. E ela, Diogo, mas por quanto tempo? Falei, aí é a sua consciência. Você vai treinar por enquanto sem pagar. Quando você tiver condições de pagar de novo, você vem, me fala e volta a pagar. Então, são coisas assim que muitas pessoas não entendem, né? Muitos empreendedores não entendem, mas... Aliás, quem não entende não é empreendedor. Pois é. Tá equivocado, acha que é. Acha que é. Então, assim, mas isso vem lá de trás. É propósito, é convicção, é amar o que faz, e eu entendo, é trabalhar com pessoas. Então, eu vejo dessa forma. Então, para mim, não é algo extraordinário, não é algo que eu falo para todo mundo, né? A gente está conversando aqui porque foi algo que surgiu, mas que para mim é algo natural, porque está dentro daquilo que eu aprendi a fazer. Que me deixa muito feliz essa noite. Cara, eu tô feliz de ter encontrado uma pessoa como você, que é difícil. E queria te agradecer mais uma vez. Sinto-me honrado em ter te conhecido. Prazer é meu. Já ouvi muito falar. Tem um fã, você tem um fã. Falou pra caramba em você. E aí eu, poxa, cara, conversa lá com ele, traz ele. Conversei com o Fábio, com a Ana. Falamos sobre você. E que bom que isso está acontecendo agora aqui. Que bom que esse espaço está proporcionando essa lição de vida para muitos, informação para vários e Simancol para alguns. Quando o Vanilson me fez o convite, falou do projeto, falou do que era, e assim, eu não pensei duas vezes. Falei, cara, a gente vai falar sobre aquilo que a gente vive, então vai ser algo natural, tranquilo, como foi. Nada melhor, né? Então, falar do que é aquilo que a gente vive, do que é aquilo que a gente ama, fica mais tranquilo, né? Então, se a gente vem aqui falar de um assunto que a gente ou desconhece ou que a gente não tem muito apego, ficaria mais mecanizado. Não pertence a nós, né? Então, quando a gente fala do nosso dia a dia, da nossa história de vida, acho que flui mais tranquilo, né? E foi assim, foi gostoso. Espero que você também tenha gostado. Vanilson, obrigado pela visita. Não faço crossfit não, meu irmão? Obrigado mais uma vez. Ana, Fábio. Estão aí ainda? Opa, muito legal, foi esclarecedor. A pontuação que você fez foi bem interessante. Parabéns aí. Muito boa entrevista. Obrigado, Fábio. Valeu. Eu também gostei bastante. Aprendi mais coisas. Eu gosto muito de academia, mas vocês estão me fazendo querer fazer crossfit. Se eu falo para os alunos lá que eles correm um perigo, cara. O pessoal chega lá às vezes e fala assim, não, eu pergunto sempre, você faz alguma atividade? Não, já faço academia. Eu falei assim, você tá correndo um grande perigo aqui, hein? Aí eu falo, por quê? Cara, se entrar aqui, você nunca mais vai sair. Nunca vai sair. aí as pessoas ainda falam, todo mundo fala isso, Diogo, que eu vou entrar. Eu falei, não, eu só tô te falando porque era experiência própria. Muito legal. E acaba que a raiz de tudo isso é a interação humana. É isso. Porque pessoas precisam de pessoas. É isso. Ele falou igual a mim. Pessoas para pessoas. Muito obrigada aí pela entrevista, foi muito boa. Tá? Obrigado, Ana. Te espero lá, hein? Gente, vocês também, muito obrigado por estar assistindo. Se você gostou, se esse assunto faz sentido para você, se te ajudou de alguma forma, nem que seja um pouquinho, compartilha esse vídeo. Compartilha a partir de hoje a academia do nosso amigo que está aqui, que está na descrição do vídeo. Diogo, que não é uma pessoa que faz a pessoa ficar forte, não. É uma pessoa que faz as pessoas ficarem fortes, confiantes, felizes, alegres e compartilhadoras. Tem várias questões dentro do CrossFit. Eu aprendi hoje, estou levando para a vida e espero que você também leve para a sua vida aqui nesse podcast. André Alves convida. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Conhecimento sem limites. André Alves
WhatsApp vai tocar mais tarde. Convida, convida. André Alves convida a vida. André Alves convida. André Alves convida a vida. André Alves convida. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida, convida.